Olá, amigas e amigos, estamos prontos hoje para mais um bate-papo do Restart Me Venture Builder, mais um videocast onde vamos debater o tema da gestão de pessoas. Estamos aqui com os fundadores da Restart Me Venture Builder, Alexandre Figueiredo, Fernando Rolim, Eduardo Gaiotto, Guilherme Braz, Ivan Marques, Renato Gobi e eu, Renato Avó, para falarmos sobre gestão de pessoas. Como formar, manter e desenvolver times de alta performance nos dias de hoje. Vamos em frente. Grande abraço. Olá, amigos da Restart Me. Estamos novamente discutindo hoje um grande tema, um tema bastante importante, que é a formação de times para trabalho, para novas empresas, dentro do propósito da Restart Me Venture Builder. Hoje trazemos um tema bastante interessante e que vem mudando bastante nos últimos tempos, né? A formação de times, como formar, como manter, como desenvolver times de trabalho destinados a projetos específicos, destinados à construção de novos projetos e etc., né? Estamos aqui com os nossos amigos fundadores da Restart Me Venture Builder e vamos discutir a fundo aí este tema de formação de pessoas, de gestão de pessoas, né? De formação de times de alta performance. E iniciando nosso bate-papo sobre esse tema tão interessante, eu pergunto a você, Fernando, quais foram as tuas principais dificuldades e principais características na formação de times ao longo da sua trajetória empreendedora? Legal. Olá a todos, é um prazer aqui compartilhar isso com vocês aqui. E obrigado por todos aí que estão participando. Eu acho que eu sempre tive sociedade, né? Eu acredito muito na sociedade, eu acredito muito na formação de um time de pares, né? De pessoas que tenham o mesmo escalão dentro do negócio. Então, sempre procurei trabalhar com sócios. Eu tive um sócio no começo, depois eu montei um outro negócio e aí eu fui buscar novos sócios. E foi uma prospecção interessante, e à medida que eu falava do meu projeto, tinham pessoas que se aproximavam e algumas delas acabaram ficando sócios e a gente teve essa sociedade bastante frutífera por 8 anos, até que a gente teve uma saída estratégica, a gente foi adquirido por um grupo internacional e todos os sócios que começaram o negócio foram até o fim dessa jornada. Então, eu acredito muito de que você tem um time que você possa compartilhar, que você possa dividir e que você possa fazer não só a parte da motivação, a parte do engajamento, a parte da troca e, evidentemente, a parte técnica também, que cada um vai ter o seu papel dentro da organização. Então, estou dando um exemplo de uma coisa de bastante sucesso que eu reputo, inclusive, as pessoas e a esse time que a gente conseguiu formar, né? Então, acho que, para começar a esquentar, foi a Rolim Consult, era uma empresa de consultoria que levava meu nome, mas que, na realidade, ela foi formada por 5 sócios que criamos o negócio, desenvolvemos e depois, como eu disse, nós vendemos a nossa participação para uma empresa internacional. Falando em relacionamento societário, né, na formação inicial desses times, normalmente todas as empresas acabam começando, seja entre amigos, seja entre familiares, né? Eu vou contar agora com a opinião do Guilherme,
Guilherme, nas interações entre sócios, e principalmente hoje, né, dentro de um ambiente bastante diferente do que era tempos atrás, né, do ambiente físico, etc., agora dentro do ambiente remoto. Nós hoje estamos fazendo uma discussão entre 7 pessoas, sete fundadores de uma empresa, da Restart Venture Builder. De que forma que fica mais positiva essa interação entre fundadores, entre sócios, e na formação dos times hoje que nós temos uma característica muito forte de trabalho digital, trabalho remoto. Qual a tua opinião, Guilherme? Guilherme Braz, seja bem-vindo aí à nossa discussão. Um grande abraço. Ok, Renato. Olá a todos. Hoje as ferramentas de comunicação, né, elas permitem com que a gente tenha interação a qualquer lugar que estejamos, o que já é uma grande vantagem, né? Então, o trabalhador remoto hoje consegue fazer desde uma dinâmica de design thinking, através de ferramentas de compartilhamento de ideias, né? Mas o mais importante de uma equipe remota é que os gestores mantenham essa equipe focada no propósito da empresa. Se isso já era um problema quando se ocupava um espaço físico com todas as pessoas, hoje esse problema se amplia, né? Porque há uma diversidade de distrações aí, uma diversidade de momentos, né? E você tem que manter aquele teu profissional focado naquele propósito da empresa, mostrando que vale a pena para ele estar junto daquele propósito, né? E você tem que dar um certo grau de liberdade, né? de autogestão para ele. Você tem que permitir com que ele tome decisões e que ele conversem entre si e formar uma rede mais participativa do que seria, talvez, até em espaço físico. Então, hoje, né, a mentalidade ágil, né, os processos eles têm que ser mais ágeis, as pessoas têm que ter mais autonomia, forma-se times que vão participar das decisões e, muitas vezes, até mesmo o CEO ou a gestão do alto escalão ela não precisa estar tão envolvida no dia a dia para que ela forme estratégias e traga mais negócios para o time. Então, eu acho isso. Hoje, há uma facilidade de você, aonde estiver, estar trabalhando. Entendeu? E nem sempre você precisa ter um espaço físico, mas tudo isso depende de um apoio psicológico. Você tem que criar todo um ambiente de confiança para que as pessoas comecem a desenvolver a sua própria autogestão e que leve isso para um patamar maior, né, nas empresas, né? Hoje, o mundo está caminhando para o officeless, né? Para tudo na nuvem, sem escritórios. Certo, Guilherme. Aí o Guilherme trouxe algumas questões bastante interessantes, né, sobre comprometimento de time, sobre propósito, né, sobre engajamento, né, sobre o quanto as pessoas estão presentes realmente no aqui e agora, né, e aí eu trouxe alguns temas até no final da fala do Guilherme sobre condições psicológicas das pessoas participarem desse time, né, então eu chamo aí o meu amigo e xará Renato Gobi também, tanto xará e xará tanto de nome quanto de profissão, né? Exatamente. E Renato, dentro da psicologia, como que você acredita que seja mais interessante, seja mais produtivo para formar, manter e desenvolver esses times de alta performance? Como eu garanto o comprometimento das pessoas, o propósito das pessoas dentro de um time, Renato? Lógico. Obrigado, Renato, colegas. O segredo de você conseguir construir esse network, esse engajamento, está voltado muito para o propósito, né? Tem uma fase de autoconhecimento, uma fase de identidade com o produto e com o projeto que está em andamento, que é fundamental
para que nós azeitemos essa engrenagem, né? Os papéis que vão ser desenvolvidos, o alinhamento de expectativa, como já comentamos aqui, são profissionais com mais de 10 mil horas de voo, que têm a sua parcela de contribuição alinhada com o objetivo dos projetos que a cada momento vão se desenhando e vão se redefinindo, tá? Então, uma forma bastante interessante da gente pensar que muitas das posições que são fechadas em projetos dessa natureza, 70%, 80% do mercado são através de network. E isso se consegue através de relacionamentos duradouros, de projetos vindouros que estão contando com esse potencial de trabalho juntos para poder perseguir. A cada momento, esse comprometimento vai ser testado, vai ser revisitado, checando se o propósito do time todo está fazendo sentido para o negócio e para a sua vida pessoal. É trabalho nosso ter esse network desenvolvido, incentivar essa conexão de propósito e revisitar esses profissionais para a gente ter certeza que o caminho está sendo direcionado de uma maneira que todos consigam fazer parte com as suas habilidades. Perfeito, perfeito. Será que o que antes dentro de recursos humanos e dentro da gestão das empresas nós fazíamos, né, com uma periodicidade pré-definida, né, a cada 6 meses ou a cada um ano, rodávamos dentro das empresas tradicionais um processo de avaliação de desempenho, seja ele qual for o desenho que ele tivesse, né? Hoje o que o nosso amigo Renato está colocando é que esse processo de discussão de relações e de comprometimento das equipes, etc., de caminhos que as equipes vão trilhando, né, e de autonomia, como o Guilherme bem falou, né, essa discussão é praticamente permanente, né, e ela vai demandar uma série de ferramentas para que isso seja feito, né. Alexandre Figueiredo, aí, quais principais ferramentas garantem a interação e essa coesão entre os times que estão trabalhando em projetos comuns? Acho que primeiro a gente precisa começar com algumas definições, né? A empresa, ou o projeto, ou o gestor que não tiver, por exemplo, objetivos e métricas, a gente está falando OKRs, né? Objectives and Key Results. Eu acho que essa é a chave, principalmente para empresas que não passaram por um processo de implantação de ISO 9000, Balance Scorecard, né? Essa parte de projeto Six Sigma, né? Que não acabaram não trabalhando, não passando por isso. A gente está falando de startups, empresas novas, empresas de tecnologia, eles não têm essa vivência de implantação de KPIs, por exemplo. Então, eu acho assim que o básico, isso seja para a indústria, seja para tecnologia, seja para marketing digital, não importa. A definição de OKRs, né, ajuda a fazer com que a equipe esteja engajada para uma direção. E aí eu separo OKRs estratégicos, táticos e mais operacionais assim do dia a dia, ou os dos colaboradores, ou quem sabe até mesmo os departamentos. Isso ajuda muito, porque aí pegando um pouco da questão da gestão remota, né, do trabalho remoto, né, se já presencialmente já é complicado, se você não tiver objetivos, métricas e um plano, né, se você não tem objetivos, métricas e um plano, você não tem gestão, isso seja presencial ou online. A coisa se agrava ainda mais se for online, né? Mas se a empresa já tiver uma cultura, já tiver rituais, artefatos, já tiver papéis, responsabilidades, a figura do gestor, né, do diretor, do gestor, já não é mais importante hoje em dia. O que nós precisamos? A gente precisa de um líder servidor. Isso eu venho praticando já faz quase uma década, mas é uma coisa muito difícil, porque, primeiro, se a sua equipe não tem a cultura de trabalhar com um gestor servidor, ela acaba, né, escapando da sua mão e pode causar problemas. Então, é um processo evolutivo, né? O gestor servidor, ele tem que fazer uso de algumas ferramentas, como essa que a gente comentou, ou outras, como o Guilherme comentou, Design Thinking, Canvas, Scrum, Kanban, etc. Mas eu acho que o cerne da questão é o OKR. Ter o OKR muito bem definido e implantado dentro da empresa, o framework, porque é um método, né? Não é apenas KPIs. Não é isso. KPIs é para você fazer follow-up de processos pré-estabelecidos. Já estão estabelecidos e você está fazendo follow-up. Ok. OKRs é justamente para transformar a empresa.
né? Você tem objetivos auspiciosos, você quer trazer algo inovador, você quer digitalizar a sua empresa, você quer implantar um e-commerce, você quer criar uma startup, uma spin-off, e os OKRs servem para isso. E aí você tem o desdobramento, né? Agora, se você puder usar ferramentas eletrônicas, existem sistemas para isso, né? Existem outros métodos ou metodologias que você pode utilizar em paralelo, mas eu ainda acho que essa é a melhor forma de você conduzir e engajar uma equipe. Objetivos claros, métricas claras, um plano de ação claro, rituais, artefatos, regras, né? Não como se fazer, mas ter um framework de como deve ser feito o processo de tocada e de desenvolvimento das atividades dentro de uma empresa. E fazer uma constante, né, e dinâmica revisão de todos esses OKRs, de todas essas Exato, metas. até por conta do método, você já tem os rituais, né? Você já tem que ter os eventos, né? Por isso que eu falo de eventos, artefatos, você já tem os eventos. Reunião trimestral, reunião mensal, reunião semanal. E lógico, no dia a dia, pegando o gancho da gestão ágil, né, ou do business agility, tem que haver uma comunicação entre as pessoas. E o gestor mesmo, né, ele é o cara que funciona para azeitar isso daí. Treinar a equipe, prover recursos, prover estrutura, prover sistemas. Né? Eu treinei muito minhas equipes ao longo dos anos, seja na indústria, seja no varejo, seja no mercado financeiro. Eu tinha muito essa cultura de treinar as pessoas. Até por isso que eu acabei depois dando aula, fazendo treinamentos, porque eu acabei me acostumando a fazer esse tipo de coisa. Então, se você não seleciona e não treina as pessoas, é muito difícil você fazer com que elas sigam uma certa orientação, né? Exercer mesmo esse papel de treinador, né? E eu gostei muito da tua imagem do líder servidor, né? Aquele treinador que a gente pode fazer uma comparação aí com o esporte de alto rendimento, né? Esse treinador é aquele que propicia o ambiente para que todos os talentos se maximizem dentro de uma equipe, né? Até porque hoje em dia é difícil você concentrar todo o conhecimento em você. Você precisa ter pessoas que saibam as coisas. Então, mas você tem que criar o ambiente, a estrutura e a situação para que eles possam desenvolver o trabalho. Perfeito, perfeito. Eduardo Gaioto, nosso grande amigo, especialista em times de alta performance, em esportistas de alto rendimento. Como manter essas pessoas treinadas e afim mesmo de executarem o jogo da vida delas? Bom dia, olá a todos. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, nossa segunda conversa. E, Renato, eu acho que esse é o grande desafio dos líderes, né? É você justamente construir esses times e manter esses times, né? Ontem, coincidentemente, estava passando no Instagram lá, acabou vindo o Mark Zuckerberg para mim, e justamente falando disso, né, do momento dele, como é que ele selecionava, como é que ele fazia isso, principalmente no começo lá da empreitada dele, e ele falava que não necessariamente precisaria ter alguém assim muito bem formado, né, mas sim alguém com muita vontade, com muita disposição e com muita inteligência, né. Então, eu acho que justamente essa questão de você montar esses times que está o segredo, né? Acho que o Alexandre falou bastante aí de como selecionar essas pessoas. E aí, com certeza, os OKRs aí são fundamentais para que você possa dar esse norte, para que você possa, né, gerar esse propósito aí, né? Inclusive nós, né, Renato, fizemos aí, a gente falou do Ikigai também, né? De como você direcionar os seus propósitos, como é que você vai fazer também monetizar através desse propósito. Então, tem todo um contexto aí que eu acho, na minha opinião pessoal, que é realmente um dos maiores desafios é esse, né? Você ter uma boa ideia, você ser o gestor de um negócio, né, que tem tudo para alavancar, mas você não conseguir fazer o seu time vir junto com você. Eu acho que esse é um tremendo desafio, passo por isso nesse momento também, e eu, enfim, não é uma matéria simples, né? Eu acho que você e o Gobi podem ajudar a gente aí muito, e todos os que estiverem junto com a gente nessa empreitada, de como melhor selecionar o seu time para que você possa suceder dentro da tua ideia, dentro do teu propósito, né?
alinhar, né? Alinhar todos os ikigais do time, todos os propósitos no momento adequado, né? A colocar as pessoas para exercer os seus talentos de forma construtiva, de forma engrandecedora do desempenho do time, né? E fazer com que elas compreendam, né? A sua participação, o seu propósito, o seu ikigai dentro dos propósitos, de todas as métricas que o time precisa alcançar, de todos os OKRs que o time precisa alcançar. É realmente bastante importante, bastante decisivo nos resultados que os times vão conseguir atingir, né? Mas estamos no Brasil, né? Estamos no Brasil, um país de várias jabuticabas, inclusive jabuticabas jurídicas, né, meu amigo Ivan? Como que nós adequamos esse novo momento do trabalho, né, esse novo momento das relações do trabalho, a uma legislação como a brasileira, que tem uma série de pedras pelo caminho aí dos empreendedores. Como que ficam as relações de trabalho dentro desse novo ambiente de negócios, Ivan? Vamos lá, obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que é óbvio que a gente vai se adaptando, a parte trabalhista vai refletindo as necessidades aí das empresas. Já tem mudado já há um bom tempo, aquela estrutura já arcaica, ela tem mudado naturalmente, então, querendo ou não, já tem melhorado, e a pandemia tem exigido aí mais mudança e mudança mais rápido, né? Então, desde de estruturas mais ágeis, como, por exemplo, o trabalho virtual, o trabalho que exige aí reuniões via aplicativos, tem sido uma boa solução. Mas o que é engraçado é que, assim, a organização o controle, todo como o pessoal falou, existem vários sistemas que ajudam na gestão, mas o que a gente tem visto aí é muito também o bom senso das empresas, de se organizar de forma rápida para poder evitar aí transtornos. E o que a gente tem visto é que muita empresa aí tem conseguido, tem logrando êxito aí para poder fazer com que tenha aí uma evolução, uma reorganização inicialmente e uma evolução operacional, apresentando resultados positivos. Óbvio que a legislação não acompanha com a mesma velocidade, mas o que a gente tem visto aí é que muita empresa, muito gestor tem se esmerado aí para poder evitar resultados não tão bons, e consequências até prejudiciais, como, por exemplo, processos. Então, é o melhor momento possível. É o legislador querendo aperfeiçoar a legislação trabalhista, conciliado com uma necessidade, uma demanda do mercado, que é justamente para poder adaptar-se ao cenário que existe no Brasil hoje, no Brasil e no mundo, né? Então, o que a gente tem visto é que, assim, existe o bom senso, tem ocorrido aí diversas organizações, melhorias, adaptações, sistemas que permitem isso. Então, é um cenário que, assim, se fosse para escolher o melhor momento para ter essa reorganização agora, que é quando você é obrigado a se mexer, seria o melhor momento. Então, eu acho que é isso. Perfeito, Ivan. Eu vejo um pouco essa evolução do ambiente de trabalho, como eu faço uma comparação com a nossa evolução como indivíduo, né? A passagem do jovem para a vida adulta e todas as dores da vida adulta, etc. Eu acredito que a gente possa fazer uma comparação na construção, na formação e na manutenção dos times de trabalho, sejam eles de que segmento for, né? E o quanto é importante que nós consigamos construir times que tenham que estejam passando mesmo por essa evolução individual dentro do propósito, do ikigai de cada um dos indivíduos, de cada um dos membros dessa equipe, né? E Renato Gobi, meu xará, como construir como manter, principalmente, né?
esses vários propósitos diferentes dentro de um mesmo time, um time que está passando realmente das relações de trabalho, das relações de comprometimento, de cobrança por resultados, etc., passando da vida jovem para a vida adulta. Como gerir isso, né? E a vida adulta dói. Nós todos sabemos que a vida adulta dói e não dói pouco. Ótimo, Renato, muito bem colocado. E é uma dor que, quando olha para trás, é recompensada, né? Porque ela vem sempre cercada de conquistas e esforços que você tem certeza que o mérito é válido. Muito das ferramentas que os colegas todos compartilharam, né? Então, esses realinhamentos de propósito, eles vão diariamente de reuniões, eles vão sazonalmente com relação à revisão de objetivos, e eles principalmente eles vão sendo mantidos através da renovação do contrato que você tem com essas pessoas e com os projetos. Então, eu vou revisitar o que eu comentei. Líderes, empreendedores se cercam de pessoas fantásticas. Essas pessoas, elas não apareceram do nada, né? Todo bom profissional, quando vai chegando numa longevidade na sua vida de empreendedor, na sua vida de executivo, ele é cercado de um network único. E isso acontece através da mobilidade que você tem, de se aproximar de pessoas, utilizar ferramentas para treiná-las, desenvolvê-las, ter técnicas para mantê-las engajadas, e isso é uma coisa que a Restart Me Venture Builder tem de muito qualidade e muito volume. Você tem profissionais que estão conosco nessa jornada, que estão agregando novos profissionais e que estão compartilhando conhecimentos o tempo todo. A cada vez que nós revisitamos o nosso propósito, nós fazemos um chamado. E é como se fosse por música que as pessoas que estão engajadas com isso se aproximam e começam a contribuir espontaneamente para esse futuro acontecer, né? E aí você tem certeza que está no caminho correto, você tem certeza que vai aprender muito com esses profissionais, e na hora que você está naquela dor de começar um projeto, você se sente amparado por tecnologias, colegas, ferramentas e propósito, e começa a olhar aquele horizonte, aquele futuro ficando sem nuvens, e olhando para trás e vendo a edificação que você conseguiu construir com os colegas. Então, para mim, essa oferta de network, essa questão da experiência compartilhada e essa forma de revisitar os nossos valores e propósitos constantemente com as ferramentas e colegas que a gente tem, para mim, é a cereja do bolo de um sucesso num projeto como o nosso. Perfeito, perfeito. E, Fernando, como você vê que o nosso propósito, o propósito da Restart Me VB, da Restart Me Venture Builder, pode ajudar empresas tradicionais a fazer essa passagem aí, dessa imagem que nós comentamos, essa passagem aí da adolescência para a vida adulta dentro de um ambiente totalmente diferente? O que uma empresa tradicional, que montava seus times de forma tradicional, recrutava, selecionava, contratava, colocava os membros da sua equipe, cada um dentro da sua baia, etc., dentro de um mesmo andar físico do escritório, para cumprir tarefas já pré-determinadas e gerar resultados já pré-concebidos e pré-esperados. Como fazer com que essas empresas tradicionais, qual é o nosso principal desafio? Fazer com que essas empresas tradicionais venham para um ambiente de trabalho mais digital, mais dinâmico, cheio de idas e vindas dentro da produção de resultados, e principalmente um ambiente cada vez mais desafiador no comprometimento e na integração entre os membros do time, né? Se antes era, entre aspas, mais fácil você manter o time todo alinhado se todos estavam sob as suas vistas, né? Hoje em dia, o gestor, esse líder, servidor, muito bem comentado pelo Alexandre, ele não tem todos os seus liderados às suas vistas, né? De que forma que a Restart Me VB pode ajudar empresas tradicionais nesse desafio? As empresas tradicionais e de porte médio e grande, elas têm toda a sua filosofia de atuação, ela tem todos os seus sistemas legados, ela tem todo o seu corpo gerencial e operacional construído ao longo do tempo, e dentro de uma determinada cultura, né? Então, isso foi construído aí um transatlântico, né? Esse negócio é um negócio grande que a empresa
criou ao longo do tempo. E como a figura do transatlântico, né, que ela tem uma capacidade limitada de alterar o seu rumo e de velocidade de cruzeiro, onde você pode comparar isso com outras embarcações que têm muito mais agilidade, né? Então, o que a gente imagina é que, para que com agilidade, né? E agilidade não é só velocidade, né? Agilidade é você conquistar o resultado mais rápido, né? Você conseguir ter uma embarcação paralela, né? Então, o Venture Builder, uma Venture Builder, ela tem esse propósito, né, de construir algo que a empresa tenha dificuldade de fazer. Então, por quê? Porque ela tem um transatlântico, ela tem aí toda o seu legado aí, que fica difícil. Seus movimentos são mais lentos, né, São Fernando? mais lentos, fica difícil de inovar, esse é um desafio, né? Mas, principalmente, executar a inovação, executar aquilo que foi até criado dentro da organização, né? Ou que muitas vezes já está dentro da organização, mas não consegue prosperar, não tem um ambiente capaz, oxigenado e que tenha as condições de fazer esse negócio progredir lá dentro. Então, a Venture Builder é isso, é tentar dar essa agilidade, né? Dar trazer uma experiência que a empresa, não que ela não tenha, ela tem, mas ela não consegue fazer essa movimentação rápida. Como você falou, os times são formados lá, eles têm papéis pré-definidos, fazer a mudança desses papéis rapidamente não é fácil, né? Então, quando a gente... eu vou comparar com o ambiente digital que vocês mencionaram aí, onde as empresas estão fazendo a gestão das suas equipes remotamente, né? Então, mais ou menos é isso, né? Você criar um outro ambiente, né? Como foi o ambiente digital aí que permitiu tanta interação, né? A gente criar um outro ambiente em que que possa prosperar esse novo empreendimento, né? Porque dentro da empresa a chance é menor, leva mais tempo, tem mais custo, expõe a empresa a mais riscos e muitas vezes ela se perde no meio de tantas outros OKRs que ela precisa alcançar, né? Então, eu acho que essa formação nossa, única, né, da Restart Me Venture Builder, que conta com profissionais experientes, né, que têm uma experiência, uma trajetória corporativa também, que sabe quais são essas dificuldades da empresa. Mas nós não estaremos amarrados, né, ou comprometidos, ou com os nossos propósitos que nós estamos falando aí, nós criaremos os nossos. Criaremos o da empresa, o da Venture Builder, o do Venture que a gente vai construir, né? Com uma identidade única, com propósito, com mentalidade, com time e com metas e com desafios que são desta nova organização que se cria, né? E que depois poderá ser incorporada à empresa que está bancando esse desenvolvimento, ou fazer o spin-off e ela realmente ganhar vida própria e depois ser eventualmente ter outro destino de ser adquirida por outra empresa, por outros grupos, ou sei lá o quê, né? Então, mas eu acho que é esse o que a gente
como time, né, como equipe, como competências acumuladas, pode contribuir para as organizações. Excelente, excelente, Fernando. E aproveitando o que o Fernando colocou agora, Guilherme, eu te faço uma pergunta, né? O que é mais importante nesse novo ambiente de construção de inovação com embarcações mais ágeis, né? Que podem ajudar as empresas tradicionais, a esses transatlânticos já construídos há um bom tempo. O que é mais importante hoje? Tecnologias de última geração ou pessoas de todas as gerações? Bom, a grande arma desse processo é a diversidade, isso não tenha dúvida. E diversidade de todo tipo. É lógico que a diversidade geracional ela é a diversidade que abraça todas as outras diversidades, que todos envelhecem, né? Todos têm uma história, todos têm uma visão. Hoje, com esse mundo inovador, a todo momento uma nova tecnologia, a voz da diversidade tem que nos guiar, né? Existem aí vários casos, né? Um grande assunto na inovação é a inteligência artificial. E ela já foi descoberta várias vezes com vieses. Porque quando você programa algo, quando você treina algo, você treina com o teu viés. E muitas vezes o seu viés afasta a diversidade. Sim, né? sim. Então, você tem que ter um espaço muito amplo onde todos possam participar. Quando você está numa cultura muito engessada, muito hierarquizada, essa participação da diversidade é muito obstáculo. Você tem que construir uma horizontalização das hierarquias, você tem que ter um processo que mapeia as inovações, e isso, muitas vezes, em grandes empresas, é muito caro e muito enviesado, porque a grande empresa ela vai procurar os seus concorrentes, mas hoje os seus concorrentes já não são aqueles que fazem o que você faz. Sim, sim. Entendeu? Isso já passou. Hoje, por exemplo, qualquer empresa pode virar uma fintech. Qualquer empresa pode ir ao mercado, pode custear, pode criar alguma coisa. Então, hoje, os bancos estão reagindo, por quê? Porque estão começando a sentir essas concorrências, né? E uma cultura de venture build ela serve para isso. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma equipe, né? E eu tenho um terreno fértil, né? Onde eu vou ter mentoria de quem já passou por fases da empresa, né? E onde eu vou poder lançar um conceito, né? Testar uma hipótese e não carregar o peso do erro. Porque eu estou testando uma hipótese e aquela hipótese pode ser verdadeira ou não. Entendeu? E com um custo baixo e de lançamento rápido ao mercado. Se você tem uma ideia, né? Você precisa de uma equipe mais ágil, menos processo, para que ela possa ser jogada no mercado, é aqui, na Hitachi Business Builder, que você vai encontrar esse terreno, né? Acompanhado de uma série de mentores e série de executores, né? Que já tem horas, 10 mil ou mais, de cronometragem. Cada um no seu segmento, né? Cada um na sua área. Exatamente, atuação, né? Onde ela vai pegar os processos, né? Como o Alexandre falou, estruturar processos, né? Vai ter feedback, que é uma das grandes ferramentas hoje de formação de equipe e de alinhamento de interesses. Perfeito, perfeito. Estamos caminhando aí já para a finalização do nosso bate-papo sobre formar, manter e desenvolver times de alta performance. Alexandre, eu queria uma consideração final sua sobre essa imagem, né, que nós construímos ao longo da nossa conversa hoje, né? A imagem da empresa tradicional como um grande navio, um grande transatlântico e uma Venture Builder como a Restart Me Venture Builder, atuando como uma das embarcações mais ágeis para buscar os erros e os problemas de determinada inovação, de determinada solução tecnológica ou não, de modelo de negócio, de produto, de serviço, etc. Qual é o papel dessa embarcação mais ágil para fazer com que esse transatlântico não afunde dentro dos seus desafios, dentro do seu segmento?
É justamente essa mobilidade, né? O conceito de agilidade. Você está amarrado dentro de uma estrutura, principalmente uma estrutura matricial, extremamente forte, departamental dentro de uma empresa, e as grandes empresas estão passando por um processo muito complicado de transformação, a gente percebe isso, né? A gente acaba atuando na indústria financeira, seguradoras, varejo, e a gente percebe que a cada empresa que você entra, existe uma cultura, né? Existem ativos organizacionais dentro da empresa, uma cultura já pré-estabelecida, e eu, sendo bem sincero, há 20 anos atrás, eu fazia parte, eu nasci, né, saindo da engenharia, entrando para a indústria automobilística, que é a mais hierárquica de todas, né? É o Fordismo e o Taylorismo, né, assim, ao máximo, veia, né? Na veia. E eu sinceramente, naquela época eu tive muito problema com isso. Porque eu achava um absurdo eu não poder falar com o meu presidente, não poder falar com o diretor de um cliente, não poder cruzar a estrutura organizacional da empresa e não poder falar com as pessoas. E eu tive muito problema com relação a isso, tá? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, essa vontade de transformar a visão em alguma coisa realizada, me forçou a estudar, me forçou a me adaptar, me forçou a saber lidar com esse ambiente de estrutura matricial extremamente rígida. Hoje eu já percebo que o ambiente é muito mais favorável para isso. Não sei se foram as gerações, né, essas novas gerações. Eu tenho uma filhinha de 4 anos, eu percebo uma grande diferença quando eu converso com ela, as reações, a forma como ela contesta. E você tentar impor essa estrutura organizacional para dentro de uma empresa, hoje em dia, com a mentalidade das pessoas, já não dá mais. Né? Então, quem não conseguiu fazer essa adaptação caiu fora. As empresas que estão engessadas, estruturadas dessa forma, e não tem uma spin-off, não tem uma venture builder para ajudar, elas estão fadadas ao fracasso. Uma hora ela vai sair do mercado. Pode ser que ela não saiu ainda porque é um monopólio, mas uma hora ela vai sair. Tá? E as grandes montadoras que, né, a gente fazendo a comparação, né, bem clara aí com relação ao Tesla, com outras montadoras, você percebe isso. Né? Por quê? Qual que é a diferença da Tesla? Não é o carro, é transformar a visão em algo tangível, rápido. Por que isso acontece? Realizado, né? Exatamente. Por que isso acontece? Porque eles não têm essa estrutura matricial, certo? O dono traz a visão e o resto corre atrás e faz isso acontecer. Dão cabeçada, fazem bobagem, acontece coisa errada, mas eles não são punidos por conta disso. Eles não são punidos pelo erro, eles são punidos por não inovarem, por não transformarem a visão. Então, esse é um grande diferencial. Eu acho que esse é o caminho. Eu falei, volto a dizer do líder servidor, deixar com que as pessoas tenham a possibilidade de colocar o seu melhor dentro de um projeto, de um produto, de um serviço. Essa é a grande missão. E, às vezes, a estrutura tradicional de uma empresa não comporta, ela não consegue. Até porque tem que trabalhar no dia a dia, tem que fazer as coisas acontecerem. Então, a Venture Builder, como a Restart Me, tem essa possibilidade de, em paralelo, começar a fazer um negócio novo para depois, como o Fernando comentou, migrar para dentro da empresa ou, quem sabe, continuar a vida própria, como um negócio próprio, uma empresa própria. Então, esse é a nossa missão, né? Nossa capacidade máxima é essa, é fazer com que a gente consiga inovar uma empresa sem mexer nela, entendeu? Sem mexer nela, fazer uma estrutura paralela e fazer com que as coisas aconteçam. Perfeito, perfeito. O tema de hoje, estamos chegando ao final do tema de hoje, sobre formação, manutenção e gestão mesmo de times vencedores, de times de alta performance. O tema é bastante rico, bastante desafiador e é esplêndido notar e admirar a diversidade entre as pessoas, né? A riqueza de possibilidades que você tem na construção desses novos times, desses novos negócios, né? O propósito da Restart Me é exatamente esse, né? A Restart Me Venture Builder tem o propósito de criar, junto com as empresas tradicionais, melhores soluções, melhores produtos, serviços, modelos de negócio, inovação, em resumo, inovação. E nós estaremos sempre aqui toda semana discutindo temas recorrentes sobre o desenvolvimento tecnológico, a criação de inovação, né? Para propiciar aí aos profissionais, aos empreendedores e às empresas a possibilidade de crescimento e a possibilidade, como o Alexandre bem disse, né, de se manter vivo aí dentro de todos esses novos desafios. Agradeço a todos vocês pela audiência, a esse nosso bate-papo, e nos vemos na semana que vem. Grande abraço a todos.
Abraço. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Abraço, gente. Tchau, tchau. Abraço.